me chamo Clóvis Roberto Capalbo, nascido em Jaboticabal no ano de 1936. Sou neto de italianos imigrantes e aqui sempre me radiquei. E, com o correr do tempo, atendendo um pedido do meu pai, ele, além de ajudar ele no estabelecimento comercial, que ele tinha desde 1931 esse estabelecimento. Portanto, até hoje, 93 anos, esse estabelecimento. Ele dirigiu esse estabelecimento até o ano de 1964, onde eu tive que largar das minhas funções jurídicas para vir tomar conta da loja. E ele acabou montando uma super grande livraria também em Ribeirão Preto, que era a Livraria Acadêmica, que começou na Álvares Cabral e depois mudou para a Rua São Sebastião, número 720. E essa livraria ficou até 2003, que foi a época em que ele depois veio a falecer. Com isso, essa livraria foi desativada e nós continuamos aqui mantendo o nome de Jaboticabal, da qual ele tinha muito apreço e afeição, porque ele começou a entender de livro desde 31 e ele pegou amor no ramo. E uma coisa que jabuticabalense ninguém quase sabe, o meu pai, quando morou em Ribeirão Preto, ele conhecia tanto livro que ele dispensava o computador. Ele respondia tudo sem olhar o computador. E ele foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, lá visitavam a livraria, e ficava impressionado com a capacidade que ele tinha no manuseio do livro. Eu herdei dele uma parte, mas não chego nem perto dele. Ele mandava o empregado pegar numa subloja o livro, o empregado não achava, ele falava pela cor, ó, pega aquele livro de tal cor, e o empregado achava. Ele era... E outra coisa, uma coisa muito interessante no meu pai, ele tinha apenas segundo ano de grupo. Quando a mãe faleceu em 1922, ele foi trabalhar para aprendiz de marceneiro. E, à noite, ele vendia cigarro num bar que tinha aqui chamado Pogrédio, que tinha uma tabacaria ao lado. E, com o tempo, ele começou a vender jornal para um senhor de uma agência chamada Scalise, super conhecida na época. Ele vendia um jornal que chamava A Razão, sentado na porta do restaurante. E depois, no horário da noite, ele trabalhava na tabacaria. E com isso ele foi conhecendo as pessoas, ele foi tomando amor esse intercâmbio com as pessoas, juiz, advogado, que ele vendia jornal, e na época o jornal era uma coisa assim muito notória, coisa que hoje não acontece mais, poucos leem jornal. E o meu pai, com isso daí, ele acabou montando, por impulsado de alguns amigos, inclusive uma das pessoas que estimulou o meu pai em 1930 foi o que foi ministro, Alfredo Buzaide. Ele foi um incentivador pela amizade que ele tinha com meu pai. Então, ele ajudou até meu pai a fazer as partilheiras da loja, quando ele montou em 31. E aí meu pai foi se apegando. E a história é meio comprida, como que ele obteve crédito, que ele não tinha bens, não tinha nada, e foram pessoas que deram um empurrão nele, tá entendendo? E ele, quando ele foi ver, ele estava com tudo na mão. Ele já estava com todas as editoras na mão, representava as maiores revistas do Brasil, a VEC, o Cruzeiro, depois, posteriormente, a Manchete. E a Acadêmica ficou exclusiva com revista até 78. Enquanto tinha o trem, todas as revistas vendidas no trem tinham o carimbo da Acadêmica. E quando o trem foi abolido em 67, o ramal largo tinha um representante nosso que vendia. Então, até hoje aparece gente, eu tenho uma revista comprada aqui, está com o carimbo da Acadêmica, comprei nos anos 70. Nós ficamos até 78. E outra coisa importante, o meu pai tinha paixão por cinema também. E ele, em 1939, ele já tinha a livraria mudado num outro espaço em frente onde está atual. O que aconteceu?
ele se engraçou com o cinema, e tinha um cinema que estava em fase de desativação e de reforma, e ele acabou se associando com mais 2 ou 3 amigos e montou o Cine para Todos, que marcou época em Jaboticabal. E ele ficou até 1950 com o cinema. Porém, em 1944, houve a retirada dos sócios e ele acabou ficando sozinho. E com o dinheiro do cinema, ele comprou o prédio da atual livraria, que o cinema dava naquela época. E além do cinema, nós éramos, a Acadêmica era exclusiva na venda de lança-perfume em toda a região. A Rodouro dava para a Acadêmica todo o aparato, vendia para Guariba, Bebedouro, era só a Acadêmica que vendia, porque ela era distribuidora regional da Rodouro, que é a que fabricava. E aí onde ele pegou uma fonte inesgotável de ganho. Independente disso, em 1936 para 37, quando ele mudou no outro prédio que está em frente ao nosso, o meu pai se apaixonou pelo rádio, porque o rádio estava sendo propagado e todo mundo procurava e queria comprar rádio, sem querer ele entrou no eletrodoméstico. E ele acabou, com o tempo, quando mudou para o prédio em frente, ele passou sendo revendedor exclusivo da Brastemp, revendedor exclusivo da Philips, da General Motors, da Philco. Quando ele tinha um potencial na mão dele, a livraria acadêmica estava sozinha no mercado. Aí a pessoa pergunta, mas o que aconteceu? Aconteceu que os costumes mudaram. Os grandes magazines em São Paulo começaram a vir para o interior, Casas Bahia, Gerons, e ninguém os enfrentava. Revista começou a dar problema porque ela interferia na venda do material escolar, que ela dava muito trabalho, uma coisa que se chama reparte. As revistas que não vendiam, você tinha que pegar o sábado e o domingo, rasgar a capa e devolver. Isso ia dava trabalho demais. Porque você sabe que a papelaria, depois com o crescimento, né, da venda. E por que houve o crescimento da venda do material escolar? Explico. Jaboticabal foi a única cidade em 1942, 43, que passou a ter escola normal e curso de segundo grau. Alunos de Barretos, Bebedouro, Taiúva, quer dizer, a região inteira se servia de Jaboticabal. Então, e a acadêmica era sozinha para vender isso. Então, são explicações que tem que fazer, que são explicações técnicas, porque a pessoa que não entende não sabe que teve em Jaboticabal sozinha a cidade como curso de segundo grau. E tem um agravante. Quando meu pai montou a livraria, em 1931, estava no auge, o antigo ginásio São Luís de Jaboticabal, equiparado ao Dom Pedro do Rio de Janeiro. E o nível de pessoas que o frequentavam era uma coisa... Eu tenho a relação até dos alunos, muitos foram depois deputados, vice-governador, pessoas de expressão na vida social do interior, eram alunos daqui, que era o melhor colégio do interior. Inclusive tinha até internato, é onde hoje está o antigo ginásio, o Estadão. Então, a história tem muitas minúcias para contar, a gente conta por cima só uma parte geral para ter uma ideia. Agora, hoje, a livraria nós mantemos o mesmo padrão, o mesmo estilo, continuamos tendo uma freguesia fiel e leal, principalmente da região, que é o que nos sustenta, é a região, por causa que o nome que meu pai edificou. Então, o que acontece? Nós temos pedidos de toda a região, pessoas que vêm aqui, compram e gostam da loja, e hoje ficamos sozinhos na parte de discos, de vinil. Quando tinha 7 anos de idade, por volta do ano de 42 para 43, meu pai já tinha o cinema. E eu, além disso, eu ajudava na livraria, mesmo jovem. Ajudava a abrir os pacotes de revista, ajudava a carimbar as revistas, ajudava no balcão, ajudava a pôr mercadoria. E no cinema, eu ajudava a vender bala, às vezes pegava a lanterninha para levar a pessoa nas cadeiras, que eram numeradas. Então,
eu desde pequeno tive afinado com a loja. Quando eu estudava, eu terminava, por exemplo, eu saía do ginásio meio-dia, eu almoçava, 1 hora eu já estava no balcão, tá entendendo? E eu, estudando, eu peguei uma aptidão em jogar bola ao cesto. Eu joguei muito tempo bola ao cesto, e eu acho que hoje o reflexo da minha vitalidade é o reflexo que eu joguei demais bola ao cesto. Inclusive, jogando bola ao cesto, eu ajudei o meu pai a pagar a faculdade, porque eu fui para Uberaba e 6 anos eu fiquei lá e meu pai pagava o hotel. E meu pai não dava um dinheiro extra para me dar minhas voltinhas, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei jogando no tênis clube de Uberaba e eles, modéstia à parte, eu e o Giannichini, que é o pai do ator, jogava comigo, que o nome dele era Patão. E tinha um rapaz de Olímpia, também chamava Ney, e nós três fomos jogar no tênis, e depois, antes de vir embora, eu joguei no Jockey, que era o melhor clube de Uberaba. E eu praticava esporte. E meu pai deixava eu praticar esporte, mas desde que não ferisse o horário da loja. Então, eu tinha que ajudar na loja, atender no balcão. Eu nunca pude omitir a loja da minha vida, porque o meu pai era meio de educação rígida. Ele queria que trabalhasse, eu punha o pé no chão, ajudava a lavar, encerar. Naquele tempo era na lata de cera que encerava, não é como hoje que a cera já vem pronta. Então, eu fui sempre nessa época. Em 64, eu tinha prestado um concurso para promotoria pública e o meu pai, desesperadamente, que estava para inaugurar a loja em Ribeirão, mandou eu assumir a de Jaboticabal. E eu acabei assumindo a de Jaboticabal, quer dizer, assumindo não, acabei largando da minha atividade jurídica, que eu dedicava metade na jurídica e metade, mandei usar o tempo integral. Aí, então, passei a ficar no balcão. Até que, em 1968, eu fui chefe político em 61, 62 de Jaboticabal, porque eu me afinei com o governador Adhemar de Barros. E ele me deu a força de ser o delegado regional da região, não delegado de polícia, delegado de reestruturar os partidos políticos. Eu tinha Bebedouro, Guariba, Pradópolis, Taquaritinga, tudo na minha mão. Então eu mandava. Com isso eu criei o PCPismo com uma força impressionante. E em 68, quando o Jaboticabal vai ter candidato a prefeito, eles me pediram para mim sair como candidato a prefeito. E foi feita uma convenção. E eu ganhei a convenção de 15-5. Só que o meu pai, sabendo no dia seguinte, saiu correndo de Ribeirão Preto e veio aqui e falou: pelo amor de Deus, foi feita a convenção, você vai de vice, mas de prefeito você não vai, porque você vai me largar a loja e a loja está no auge em venda de eletrodomésticos, de tudo. Aí o que eu fiz? Fizemos uma alteração na ata da eleição do partido, eu troquei, passei a vice. Só que, em 1971, a pessoa que ficou no meu lugar para prefeito, ele se acalmou um pouco com um problema cardíaco e por orientação médica, mandou ele se afastar. Eu acabei ficando quase 2 anos como prefeito e trouxe coisas para a cidade que eu não gosto de declinar. Eu falo para todo mundo que eu não sou escritor. Eu sou simplesmente um curioso que conhece a história da cidade. E por quê? Aí eu vou deixar uma lição para a juventude. Aonde está o meu conhecimento? Em primeiro lugar, eu sempre gostei de frequentar a rodinha onde estão os mais velhos. Naquela época existia no centro da cidade os cafés cheios de vereadores, cheios de médicos, advogados, dentistas, que vinham 6, 7 horas, 8 horas da noite tomar café, e eu ficava do lado escutando as conversas. E na minha loja, que, aliás, na loja que era já do meu pai, aconteceu o seguinte: ela era frequentada pela alta sociedade. Então, médico, advogado, juiz, promotor, os antigos, eles se serviam da livraria, eles tinham paixão e amor pela loja. E eu passei a ter
uma comunicação mais direta com essa gente. Participei do time de futebol do Jaboticabal Atlético, eu tenho tudo do Jaboticabal Atlético. Ninguém tem o que eu tenho tudo. Tenho fotografia, fiz o livro da história do clube, e hoje, até os que jogaram na época vêm perguntar para mim que eles não tirar as dúvidas. E eu fiz de futebol, eu sou desde 1978 presidente da Orquestra Sul-América. Hoje, ninguém sabe na região, em muitas cidades do interior, é a única orquestra viva das tradicionais, fundada em 1940. Como eu conhecia tudo do futebol, e eu tinha muita fotografia, eu fiz de futebol. Quando eu fui pesquisar com profundidade nos jornais da época, a fundação do clube em 1911, me foi aflorando a ideia de fazer o da cidade, porque eu fui conhecendo com mais profundidade os fatos mais corriqueiros da cidade, não o fato relevante. O relevante eu já sabia. Aí me deu a ideia de formar um livro. Então eu fiz um livro da fundação em 1828 até 1961, que dava-se justamente os 150 anos da cidade. Até 1978 eu fiz. Depois eu fiz os outros livros. E introduzi uma coisa que eu não gosto de falar, mas eu vou falar. A USP de São Paulo veio me visitar e me deu um cartão dizendo que o meu livro, os 8 que eu fiz, é considerado, no arquivo deles, lá que tem de todas as cidades do interior, o melhor livro de história da cidade editado foi o meu. E como a gente não está acostumado em outro ramo, você tem que seguir nele, mesmo com os descaminhos que ele vem tomando, não a nossa, todas as livrarias. Mas como a gente já está no ramo, nós não temos idade para mudar para outro ramo. Nós temos que ir até o fim. É como diz o meu cantor preferido, Orlando Silva, nós temos que carregar a cruz até o fim. A livraria acadêmica, para mim, deixando de lado o meu lado de dirigir ela, eu olho como cidadão jabuticabalense. Ela é o retrato fiel e exato da cultura de Jaboticabal como ponte histórica.